Você já falou. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Hoje não é debate, não pode falar debate, né? Debate. Não. Debate hoje. Diálogo. Um diálogo Isso. com o pessoal da Verbalize, que é uma consultoria e treinamento para você que precisa se comunicar de uma forma eficiente. Exatamente. Ser mais objetivo, Sim, assertivo, boa parte para empresários. muito. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, empresas, órgãos públicos. Aquele advogado que fica se Advogados. tremendo de fazer... Total, sustentação oral que a gente tem Sustentação oral, demais. Até turma específica para advogados já treinamos também. Então é isso. Servidores públicos que toparam empreender. Sim. Tem servidores públicos que pediram licença de seu órgão público, porque a oratória gera esse intraempreendedorismo, essa vontade de se arriscar. Já começou, tá bom? Potencializa muito. E eu não sou Resumo, muito... é para todo mundo. Boa. Comunicação é para todos. O cara que tá travado ali, precisa... Sejam bem-vindos, tá? O programa ficou só... A gente foi pra frente. O cara que tá querendo ir pro mundo do empreendedorismo, que normalmente é o que a gente fala aqui dentro, e tá travado, e tem vergonha, e precisa vender, e precisa ir fazer, às vezes, um porta a porta, sentar de frente com um cliente, às vezes um cliente grande. Nossa, no começo eu tinha muito esse problema, de sentar com um cara que eu julgava estar numa cadeira mais alta. Mais alto, exatamente. E aí eu ficava tipo, caralho, eu tenho que falar direito e tal. Aqui, vocês podem falar palavrão? Muito bom isso. Sim, sim. Vocês falam palavrão Pode, também? pode falar palavrão, não tem problema. A gente está no seu ambiente, as regras são suas. Não, A gente não é muito fã de essa palavrão. dor, né? Você trouxe várias dores aí, só pra gente começar estruturando. A primeira dor, quando você fala o cara travado, é a inteligência emocional. Então, muitas vezes, você trava para várias coisas. E por que você trava para falar? Né? Então, você precisa entender qual é a origem dessa trava. Outra, quando você diz de sentar numa mesa com pessoas maiores, entre aspas, né? Melhores ou com nível maior do que o seu, é síndrome do impostor, né? Porque quem diz que você não é bom o suficiente? Sim. Que crença é essa que você alimenta de que o que você vai dizer ou o que você vai apresentar não é tão bom quanto o que a pessoa já sabe? Tudo depende da forma como você vai dirigir a mensagem para ela, né? Então, quando a gente entende a comunicação como um sistema, e aí dentro desse sistema a gente precisa alimentar vários detalhes, né? Várias técnicas, várias ferramentas, a gente consegue não só destravar, mas consegue ter essa clareza, essa segurança, essa tranquilidade que é falar. E a primeira parte desse sistema, primeira de 3 partes, a gente costuma chamar de inteligência emocional. Mas talvez ela não seja o termo que melhor a define. A habilidade de você ter uma autoconfiança de forma que você não se sinta inferior, ou incapaz, ou insuficiente, ou inseguro, e você consiga, então, acessar todo o conteúdo que você tem, porque você tem, só que você tem que acessar e transmitir. Então, essa pessoa que tem essa trava, o que ela precisa entender? Por exemplo, numa reunião comercial, Sim, nesse exemplo que você trouxe, um recém-empreendedor que tem que vender, senão ele quebra. Sim. Então, se você não vender, você quebra. E você só não vende se você não comunicar. Logo, se você não comunicar, você quebra. A comunicação ela é essencial para isso. Entender que o tempo do teu cliente é o mesmo tempo do que o seu. Você, por ele estar numa posição que ele vai pagar um produto para você não pode se desvalorizar, que é o que a síndrome do impostor acontece, ou a síndrome da inferioridade, ou aquela crença de que eu não sou capaz porque eu estou falando com alguém que é mais velho, mais inteligente ou mais rico do que eu. Quando, na verdade, a gente tem que entender que a gente tem, sim, aquele lugar de fala. Esse termo também é bem comum no ramo da comunicação. Que você precisa ocupar o seu lugar de fala, você tem legitimidade para estar ali, porque você tem um produto que pode ajudar aquela pessoa e que pode trazer alguma solução para ela. Ponto, e acabou. Então, quando você para de se comparar com outro, do tipo, ele tem mais dinheiro que eu, ele é mais rico que eu, ele é mais inteligente que eu, e você entende que você é você e ele é ele, e você tem um produto que pode ajudar ele, você consegue, então, começar a acessar o conteúdo para poder transmitir. Que é usar a linguagem corporal e linguagem verbal a seu favor. Me veio uma percepção aqui na cabeça. Eu queria saber a visão de vocês. É melhor a gente ir na origem de por que a pessoa tem aquela trava, aquele comportamento, ou a gente ir direto para a técnica e falar, cara, dá esse bypass aqui, usa essa técnica, sei lá, quando eu fui apresentar meu TCC a primeira vez,
Eu assisti um vídeo que o cara falou assim, cara, assopra o seu dedão, enche o seu pulmão de ar, cria pressão, que diminui o teu batimento cardíaco. Vai te dar dor de cabeça, mas diminui. É técnica, é pura Ele técnica. não quis entender por que você estava com o batimento acelerado. É, Né? Ele só tipo, quis estabilizar o seu batimento. Vai nisso aí, porque você diminui e aí você consegue fazer Legal. uma boa apresentação, né? Num momento relativamente importante. E aí? Tem uma metáfora que consegue responder isso, que é o seguinte. Imagina que você está numa estrada, um camarada a 200 por hora te ultrapassou, foi fazer a curva e caiu do precipício, capotou e morreu. O fato de você saber, ou dele saber, o porquê que ele capotou, não tira ele do precipício e nem do caixão. Ok, justo. É exatamente esse mesmo raciocínio. Eu posso saber o porquê que eu travo. Sim. Eu travo porque eu tive um trauma quando eu fui chamado para apresentar uma tarefa de matemática lá na escola. Alguém me chamou de burro e eu me traumatizei. Sim. Saber isso não me faz falar bem, mas saber isso me gera compreensão e me gera mais aceitação. Consciência também, né? Gera uma consciência que me favorece para eu enfrentar o problema e buscar técnicas, Sim. que são as soluções. Então, a técnica ajuda muito, mas técnica sem prática não ajuda nada. Então, quando a gente vai falar de uma mudança comportamental, eu estou falando de entrar em ação. Sim. E entrar em ação é subir num palco, é fazer uma live, é tentar se desafiar, é ir a palco mesmo e enfrentar usando as técnicas. Então, eu posso aprender uma técnica, mas se eu não aplicar... Então, eu diria que técnica com prática resolve, mas entender a raiz do problema para você se conhecer vai te dar mais poder também. Porque vai acontecer de novo, né, Sim, Mari? vai se Não é porque repetir, você né? usou a técnica hoje que na próxima vez você não vai ficar nervoso. Vai ficar nervoso. De novo. E a gente recebe muito, assim, né? Tem aluno que fala assim, eu preciso, por exemplo, a gente teve alguns casos de pessoas que iam se casar e precisavam fazer um discurso. Nesse caso, não adianta eu botar ele numa mentoria, que é um serviço individual de atendimento, não preciso botar ele numa mentoria para tentar entender por que você está nervoso para falar o seu discurso no casamento. Nessa hora, eu vou pegar o discurso dele, vou treinar o discurso, para na hora do casamento ele conseguir falar. Só que o treino vai levando ele a se perceber, vai levando ele a se conhecer, vai levando ele a se entender, né? Então, essa palavra aqui é que me gera, né, um nervosismo. Então, qual outra palavra que a gente pode colocar? E olhar nos olhos dela que vai me gerar insegurança. Então, além de olhar para os olhos, ou quanto tempo eu olho nos olhos e eu desvio. Então, os dois, é como quem diz assim, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Não tem uma resposta certa. Okay. Mas é importante você saber como, né, de onde vem o ovo da galinha e como que a gente alimenta a galinha para ela dar o ovo, entendeu? Justo. É um casamento que precisa existir entre a técnica e o conhecimento, o autoconhecimento, né? Então, às vezes, a gente gasta um tempo curto para a pessoa se perceber, e já é suficiente, e a gente alimenta ela com muita técnica, que vai fazer esse comportamento que o Pedro trouxe, né, diário, de prática, fazer com que ela mantenha esse resultado. E tem gente que pega a prática, alcança o resultado e gasta muito tempo para se conhecer, para se entender, entendeu? Então, os dois caminham juntos. Exato. E inteligência emocional é você conseguir entender muito uma palavra que ela meio que resolve tudo, que são as suas crenças, é naquilo que você acredita. Então, eu acredito que falar em público é só para repórter. Eu nunca vou fazer um curso de oratória. Eu acredito que falar em público não é importante para quem é um programador. Eu nunca vou me inscrever. Então, tudo que a gente tem como crenças, a gente aprendeu. E a gente aprende por experiências. É essas experiências que nos traumatizam. Logo, isso que a Mari está trazendo é muito importante, porque se eu quero mudar crenças, eu mudo experiências. Então, eu faço esse aluno passar por novas experiências que provam para ele que ele é, sim, capaz. Ele sobe no palco, ele fala no microfone, as pessoas batem palma para ele, ele recebe um certificado de conclusão de curso, ele apresenta o nosso trabalho final de módulo, onde ele ensina aquilo que ele aprendeu. Isso é um método próprio nosso, chama SED. O aluno tem que ensinar aquilo que ele aprendeu nas aulas anteriores, para reforçar o aprendizado, como se fosse nossa prova oral. Legal. Então, essas novas experiências fazem ele se enxergar de uma nova forma, muda as crenças, logo muda o comportamento. Ele fica viciado em falar. É quase, pelo que eu entendi aqui, são Uma três jornada, três né? pontos ali. O cara tem que fazer a técnica, tem que ter Sim. experiência e tem que entender a origem. Acabou. Sim, é. Exatamente. Entendeu a origem, aprendeu a técnica e praticou a técnica. Sim, colocou em Aí prática, o mais né? interessante é na hora de apresentar, e também isso é algo único nosso. Não vou dizer que ensinar a técnica e praticar a técnica é algo que só a gente faz, porque não é. Qualquer escola de oratória vai te botar para praticar. Isso é o Sim. mínimo do mínimo. Não Isso aceita é o menos básico. do que Isso é o básico do básico. Mas nós nos diferenciamos pelo SED, que é onde ele ensina o que ele aprendeu,
e nós nos diferenciamos por, em 100% das aulas, pegar o vídeo do aluno e mostrar o vídeo na TV. E isso é muito poderoso. Porque imagina você ver todos os seus defeitos e todos os outros 19 alunos verem os seus defeitos e logo depois você ser avaliado, ser direcionado pelo professor. Para Ou melhorar. você transmitiu insegurança. Claro que é Sim. para melhorar, mas Pontuar você também, tem que né? ser corajoso para se abrir dessa forma. Sim. É. E daí você tem um poder muito grande que no nosso Cara, método é veio- diferencial. É, autopercepção, né? É você pegar o que você fez ali na aula, assistir junto com a turma e receber uma orientação do professor. Obviamente que você tem coisas boas, né? A gente até traz os feedbacks, tanto de habilidades que foram percebidas. Olha, você olhou para a câmera, você gesticulou, nessa parte você andou, conseguiu se apresentar, conseguiu respirar e também teve uma falha aqui, uma falha ali. Então, a gente aponta tanto as habilidades que o aluno apresentou que foram favoráveis e traz para ele também essa percepção das habilidades que ele pode ainda ou melhorar ou desenvolver, né? Vocês falaram de vídeo. E você está falando de comunicação, do que você transmite, que coloca para fora. E o receio de você ouvir você mesmo. É o áudio, Esse é o né? maior medo que eles têm. E eles se travam desgosto na hora de de fazer você a Tem etapa gente que 3. foge, né? De onde Tem é que gente vem que não isso? vai na aula, Vem de uma autoimagem completamente negativa, distorcida de como falamos e a gente tem uma certa vergonha de ver os nossos próprios defeitos. É muito mais fácil se mascarar e Fugir, achar né? que eu falo bem e fugir da realidade. Até porque como a gente tem uma mente que é muito tendenciosa para o negativo, para enxergar aquilo que não está bom, a gente tem receio de realmente ver essa verdade. Mas o que acontece muito é que as pessoas, na hora que elas se veem, elas enxergam pontos positivos e elas até relaxam, porque elas Sim. entendem, eu consegui me escutar, consegui compreender, consegui concatenar as ideias, estourou o tempo só uns 5 segundos. porque E daí na hora- ela desenvolve essa autoimagem diferente, que é uma autoimagem real. É a mesma Sim. origem do cara que, tipo assim, mandou um áudio no WhatsApp e tem que ouvir o próprio áudio para ver se fala. Sim, porque às vezes na hora que Fica ele tá desconfortável. mandando o áudio, na hora que você tá fazendo, né? Na hora que você tá agindo, você não tá se vendo. Você tá tendo outros comandos Você está executivos. pensando na mensagem, você não está pensando em se Você tá perceber. na forma executora, você Apesar não tá que na forma deveria. compreensiva. Apesar que deveria. É, mas acaba que o cérebro ele alimenta mais a É que o execução. cérebro vai alimentar mais a execução. Então, quando você se assiste, você tá no modo compreensão. E aí você fala, nossa, até que não foi tão ruim. Ah, essa mensagem aqui, nossa, ficou claro aqui. Nessa parte do áudio eu fui clara. Porque na hora em que você fala, você tem um objetivo único, que é se livrar, né? Você quer parar com aquela angústia, muitas vezes, né? Se é uma Sim. mensagem ou se é uma fala. E depois, quando você se assiste, você percebe que não foi tão ruim assim. Óbvio que tem alguns pontos. Eu lembro dos meus primeiros vídeos. Eu fui aluna, né? Eu comecei em 2017 acreditando no sonho desse rapaz de que a comunicação ela pode ser melhorada. Eu não me achava ruim na comunicação, eu me achava boa. Mas, ao me ver, eu percebia o quão melhor eu poderia ser. Então, eu não entrei como aluna travada. Pelo contrário, eu entrei super destravada. Só que com uma comunicação muito informal, né? Muito emocional e com muita energia e tudo mais. Então, eu precisei dar uma freada, o que às vezes acontece e as pessoas não têm isso. A gente recebe alguns alunos que são prolixos demais, né? Ele é bom de comunicação, ele fala até demais. Mas quem fala demais não é bom. Quem Não fala demais, necessariamente. quem fala demais também pode pecar. Então, a ideia de você se assistir é você perceber quais são os pontos que você tem que são bons e manter, e quais são os pontos em que você não foi tão bem assim, ou que você pode, né, adquirir para que você consiga melhorar. É uma divisão de águas, assim, quando você percebe isso, né? Porque você sai de lá com um plano. Ah, então no próximo eu tenho que fazer isso, isso, isso. Para quem é aluno mais conforme, mais analítico, até mais dominante também, ele já sai de lá assim, ó, semana que vem, tal, vou fazer isso. E é semanal, né? Então, E a gente transmite desafios nessa orientação de final de aula para cada aluno, não só traz pontos que ele tem Sim. que melhorar na linguagem corporal, como é que faz a expressão facial, a sua movimentação, se ele conseguiu atingir o tempo ou estourou o tempo, mas a gente passa desafios para ele. Aí você precisa se expor mais no seu trabalho, porque cada um ali tem um objetivo, ninguém está ali para se comunicar melhor. Eu estou ali para ganhar mais dinheiro, eu estou ali para virar um empresário, estou ali para subir de cargo.
para tirar Produzir a minha ideia do meu conteúdo. papel, me posicionar no Instagram, aumentar a minha autoridade. Sim. Então, a gente tem, claro, esses objetivos de cada aluno e o professor faz esse estímulo a ele. E aí, como é que está indo? Estou vendo aqui que você queria começar a produzir conteúdo no seu Instagram, mas eu estou vendo que você ainda está com medo da câmera. Uhum. Então, a gente também vai desafiando os alunos. Posso pedir dicas aqui? Claro. A pessoa que tem dificuldade de falar olhando para a pessoa. Conexão visual, né? Dicção visual E aí? é uma habilidade absurda. Eu tinha muito essa dificuldade porque eu tinha medo de você ver que eu ia gaguejar. Então, Gaguejar? eu tive gagueira dos 4 até os 21 e a oratória que curou a minha gagueira. Então, a Verbalize curou a minha gagueira. Que legal. Então, foi por isso que a empresa nasceu. Ela nasceu para me curar e depois para ajudar as pessoas. Uhum. Mas a conexão visual ela é muito treinada você prestando atenção para onde você está olhando. Porque na hora que a gente está falando, é muito natural, como a Mari falou, a gente querer falar, querer terminar de falar. Aí, nessa hora, a gente para de prestar atenção em alguns detalhes da nossa linguagem corporal. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo com as mãos? Sim. Para onde que eu estou olhando? Eu estou abrindo a boca para falar, ou eu estou falando assim para dentro que ninguém escuta nada? Se eu estou corcunda ou não, se minha lombar está bem encostada aqui na cadeira ou não. Então, com a conexão visual, é da mesma forma. Primeiro, prestar atenção para onde você está olhando. E, para quem tem muita dificuldade, muita timidez, o medo de olhar no olho é porque a pessoa tem uma crença que ela está falando besteira, que ela não está falando bem. Eu tinha um amigo que morou comigo lá na Hungria, que foi o Pedro Paulo, e ele era completamente introvertido. Então, ele não conseguia olhar nos olhos. Sim. E eu lembro que na época eu até dava feedback para ele, mas eu também estava nessa mesma jornada, que eu não Estávamos conseguia dois olhar no olho juntos. direito. E ontem a gente fechou um curso para um arquiteto, que ele tem uns 43 anos de idade, mas ele não consegue olhar no olho, mas ele consegue olhar para a lente da câmera. Então, por quê? Porque, de novo, experiências geram crenças e crenças geram comportamentos. Então, ele em algum momento teve alguma questão com olho no olho, eu não entrei nessa linha, mas ele precisa, então, aprender a olhar no olho por repetição. Então, é se forçar a olhar e prestar atenção para onde você está olhando. Mas é bom? É bom olhar? Então, aí isso que eu ia falar, tudo tem o equilíbrio, né? A gente tem uma aula que desenvolve essa habilidade que é o seguinte, é uma roda, na verdade, 2 rodas. Uma roda, um círculo menor e um círculo maior. E aí as pessoas elas têm que ficar durante um tempo andando e se olhando, né? Obviamente que começam o quê? Já me soa desconfortável. Pois é. As pessoas É o começam objetivo. a rir, É o né? As objetivo. pessoas olham para baixo, bate na outra, aí combinam, vamos fingir que a gente está se olhando, mas não vamos se olhar. Por quê? Porque para elas é desconfortável, né? Mas justamente a proposta para você desenvolver a habilidade é sair do conforto, né? Você precisa sair da zona de conforto, você precisa viver o desconfortável. Então, o estímulo, ele precisa acontecer. Pode ser com quem eu conheço? Pode, mas isso não é desconfortável. Então, você não vai estar saindo, né, da zona. Então, você tem que, por exemplo, numa situação de... Encontrou uma pessoa na rua. Geralmente, a gente... Bom dia, né? Nem olha para a pessoa. Então, encontrou uma pessoa na rua... Quando dá bom dia. Olá, Não dá, né? bom dia, tudo bom? Como vai? Então, pronto, Faz passou. toda a diferença. Porque você não vai voltar a ver essa pessoa, entendeu? Faz toda a diferença. Você não vai voltar a ver, então começa dando bom dia para as pessoas que você encontrar na rua, mas não só um bom dia de texto, né? Verbal. Um bom dia visual. Exatamente, É. vocal, né? E aí você vai vivendo isso. Oh, meu Deus, que tensão. Ela nem me olhou. Pode ser que as pessoas também nem te Pode ser um bom exercício, né? É um não te excelente respondam, exercício. né? O melhor exercício para oratória é o seu dia a dia. Vou sair dando bom dia para as pessoas na Ó, rua. você sai dando bom dia, Olhando. Olhando. você sai cumprimentando as pessoas no seu trabalho. Sim. Então, olá, tudo bem? Como é que você está? Dá um abraço. Você fala mais em algumas reuniões que nem sempre você foi convidado para falar, você está ali mais como ouvinte, mas você levanta o braço e fala. Então, o que a gente fala é você não negar o palco e oportunidades para você treinar a sua oratória. Até mesmo as redes sociais, fazer stories, gravar vídeos, entregar conteúdo de graça nas redes é uma excelente forma de você treinar. O oratório é treino, não é a teoria. conexão na câmera, É a né? conexão Que aí na câmera. esse outro ponto. Mas, dá bom dia para as pessoas. Às vezes, você com pessoas conhecidas, você aumentar esse tempo, né, de conexão. E aí, o cuidado é esse, é você não ficar psíquico, né? Se a pessoa está aqui olhando para você. E aí, sei lá, Eu você já vai passei por desviar. algumas pessoas Você assim, vai né? Porque desviar vai o dar olhar e aí a circunferência. pessoa volta assim, né? Não, aí também você não pode nem Aí de você está oito. querendo intimidar a pessoa. É, Tá aí Eu já querendo passei por vencer, algumas né? experiências assim.
Eu achei desconfortável. né? Uma pessoa que fala o tempo todo assim, olhando pra você. 100%, né? É, E, tipo, quase não pisca. aí Eu agora é ainda ruim não também. entendi por quê, mas algumas pessoas passaram por Mas mim, então, assim. aí você tem que entender que não é sobre você. Às vezes é o jeito que ela tem de olhar, né? Ela não tá E é olhando bem assim. raro, né? Bem raro É. isso. Bem raro. A A não maioria ser que a das pessoa seja pessoas mesmo, né? tem uma tendência a desviar. Geralmente o desvio do olhar é para pensar, ou é porque eu estava falando e me fugiu a palavra Sim, e eu não quero ficar te olhando sem falar nada, porque é Tá esquisito. desconfortável ali. Ou porque a gente não tem tanta intimidade. Mas não tem problema nenhum você estar olhando e você perder a palavra e continuar olhando e depois seguir. O que é um pouco chateante é você abrir muito a circunferência dos seus olhos, porque quando você abre muito, parece que você está ou surpreso ou com medo. Então, assim, Ok. assim já foi mais... Nossa, que interessante. O seu já foi mais de curiosidade. Ele fez assim, ó. Isso é mais de curiosidade. Assim, ó. Mas é mais aquele... o Tem quê? gente que fica assim. Que você tá sério e você não eleva a sua sobrancelha, você só abre o olho. É geralmente o gesto que está conectado até com o medo. Quando eu tô com medo, eu abro mais a vou te circunferência. presentear com uma aula, porque a gente tem tanto essa de conexão visual, temos essa aula de microexpressões faciais e temos a aula de debate e diálogo, tá? Então você ganhou 3 aulas de presente. Pra você viver essa experiência na prática. Faz o seguinte, bota isso aí pra galera. Ah, por favor. Todo mundo que tá aí, hein? Se você que está aí também precisando desenvolver melhores habilidades, seja para melhorar sua conexão visual, seja para destravar, ou até para saber quais são as melhores estruturas para vender, para convencer, para persuadir, Academia Verbalize, de segunda a quinta-feira, a partir das 19h15, no Sudoeste, terça e quarta em Águas Claras, e sexta e sábado de manhã no Sudoeste também. Então, não tem desculpa, você pode ter aula de segunda a sábado, domingo a gente descansa, mas você tem conteúdo gravado também disponível para assistir. Fica tranquilo, não conseguiu se deslocar, segunda à noite, oratória online, Ao online ao vivo. vivo, online mão na massa. Toda nada de segunda-feira. Aula gravada, não. Quer saber mais detalhes? @verbali.ze, verbali.ze, e aí você vai ter acesso a uma aula gratuita presente aqui no Visão Consultiva. Boa, essa parte é legal. Vou continuar na linha aqui. Sim, vá. Mais dicas. Freestyle versus script. Por que a porra do script é tão cruel com a Desejada, gente? né? Que depende muito, né? Eu tenho perfis de alunos... O perfil de pessoa mais criativa odeia script. Ah, tá. O perfil Script de pessoa- sem estar lendo o script, tá? Sim. Ele fala, cara, tá aqui o texto Decora. que você tem que... É isso. Não é o script lendo, assim. Você tá Sim, com decora, com né? teleprompter, eu acho que vai suave. Eu acho que vai fácil pra todo mundo. Mas é o script que você fala assim, cara, aqui tá o texto e não tem teleprompter. Aí você tem que falar o que tá escrito ali. Não faz sentido. Não faz sentido você falar o que está escrito ali se não for para ler. Só para ser cumprido. Porque senão ali, você né? vai ter que memorizar, decorar. Aí vem o medo de dar branco. No medo de dar branco, você se preocupa Aí que dá demais. branco Aí mesmo. que dá branco, exatamente. É aquilo, não quero pensar em azul, não quero pensar em azul, não exatamente. quero pensar em azul. Aí você tá pensando em que cor? Azul. Exato. Boa. A gente tem 2 aulas que tá conectado com isso. Uma aula de estruturação de discurso e a outra é de improviso. Então, a gente tem que saber improvisar e tem que saber estruturar um discurso. Só que mesmo quando a gente estrutura uma apresentação, Não é a gente rígido, não né? fala exatamente aquilo que a gente estruturou, porque eu não estruturo o texto, eu estruturo os tópicos. E eu domino o texto. O texto está aqui dentro da minha mente, do meu acesso, dos meus conteúdos, mas o que eu estruturei foram os tópicos. Então, os tópicos estão nos slides, está no flipchart, e dali eu vou desenvolvendo. Eu vou treinar esse texto na hora que eu estiver treinando antes. Sim. Eu faço treinos em casa, treino para o Ensaiando. espelho, treino áudio, me escuto. Mas a partir do momento que eu tô lá, eu não posso querer decorar. Eu não Vale posso mesmo querer esse falar negócio o que de tá decorado. treinar no espelho? Super vale, Demais. espelho, vídeos. Espelho, vídeo e áudio. É. Porque no áudio você tem um treino vocal. O que acontece? O freestyle, ele é positivo, mas ele também gera, às vezes, essa insegurança de você não saber para onde ir. Tá, comecei, e agora como é que eu termino? Eu tinha muito isso, né? Eu sabia exatamente como começar, como conduzir, chegava no final, tá, e agora? Né? O que eu fecho? Para onde eu vou? Então, é, mais uma vez, o equilíbrio entre as duas habilidades, né? Você pode, sim, ter um freestyle, que é justamente permitir contar uma história, mas aí lá no meio da palestra, né? No meio da gravação, você fez uma outra associação. E aí, aquela história que você tinha previamente separado, você trocou por outra. Freestyle, improviso. Exatamente. Você puxou ali outra, que gerou uma emoção, que você fez uma associação, colocou aquela história.
E o texto está lá, está estruturado, não tem problema. Isso não vai gerar em você, mas eu tenho que falar aquela história. Não. Você consciente escolheu trocar uma pela outra, porque a intenção foi preservada, né? Que é isso que o Pedro falou. Quando a gente aprende a estruturar o nosso discurso, a gente não se prende a palavras, mas a gente se prende à intenção. Exatamente. O que eu quero com esse meu discurso, né? Com a minha fala. Então, o que Isso é uma eu boa quero dica. com o meu Exatamente. vídeo? O que eu quero com a minha mensagem? Toda mensagem leva a uma ação. Então, Interessante. independente da palavra, Porque a da galera língua... se amarra Muito na importante. mensagem em si, né? E É. não no que ela quer transmitir. Os copywriters que me perdoem aí, tá? Mas acabou já. Esse negócio de copywriter não dá, não. A gente tem que falar de acordo com essa intenção. Ah, mas uma palavra vai gerar mais ação? Tá, gente, não sei. Tem que ter mais provas, né? De que é a palavra que está gerando aquela ação. Talvez foi a conexão que se gerou, porque as pessoas, elas agem a partir da emoção. Não é a partir da palavra em si, né? Óbvio que a palavra gera uma emoção, beleza, está valendo. Então, não se prender aí de improviso e também não se prender aí de uma maneira rígida. É você ter essa segurança, por isso inteligência emocional, para você estar tranquilo com aquilo. É você saber qual é a sua intenção, consciência e clareza do que você quer atingir, né? É uma venda? É uma solução? É uma mensagem? É uma reflexão? O que é? Você está falando para quê? Né? Talvez essa seja a primeira pergunta. Não para quem, mas para quê? Eu estou falando para quê? Aqui, por exemplo, o nosso objetivo é ensinar. Sim. Só que, diante de um objetivo que é ensinar, se desdobram e se criam outros automáticos. Porque no momento que eu estou ensinando, eu estou informando, eu estou convencendo. Convidando. Eu estou convidando, eu estou motivando. Mas tem um que é o principal. Então, tem vezes que a gente, por exemplo, vamos falar de rede social. No Instagram, quem produz conteúdo. A ideia é que a pessoa sempre esteja ali com o objetivo de agregar valor para a vida daquelas pessoas. Mas tem muitas vezes que você abre o stories à noite cansado só para contar como é que foi seu dia. Às vezes é para desabafar. E aí o objetivo é conectar. Aí já não é ensinar. Então, às vezes, dentro de um mesmo canal, isso vai mudando. Vai Eu trago, variando. tem uma sigla que chama MICE, MICE. Motivar, informar, convencer, entreter e ensinar. Motivar, informar, convencer, entreter e ensinar. Então, tá clara essa intenção e avançar. Sem querer decorar, mas entendendo que o freestyle, ele vai acontecer se você dominar o conteúdo. O problema é a pessoa não dominar o conteúdo e ela fica muito rígida, porque ela não domina, tudo bem. Então, estuda, entende, crie mapas mentais, desenhe. Você entende o bloco, entende o porquê que você vai falar cada bloco, treina e aí você Você vai. consegue montar uma jornada. Aí Né? você monta E a por jornada, isso o uma espinha compartilhar, dorsal. expor, dividir, né? Isso que o Pedro trouxe, essa aula onde o aluno se torna ali o professor, a gente chama de SED, que é compartilhar, ou seja, ele precisa compartilhar o que ele aprendeu, a visão que ele teve do assunto, ele precisa compartilhar. Expor, porque ele precisa se expor. Se ele só falar quietinho lá da cadeira dele, ele não vai viver o desconforto. E ele precisa dividir, que é escutar, né? Colocar a informação na mesa e receber ali a resposta, né? O feedback da plateia, que às vezes é um feedback não verbal, que é só a galera assim, ou muitas palmas, ou é até um feedback verbal, que a galera chega no final e fala assim, caramba, Guto, isso que você falou, eu não tinha pensado por esse ponto, e agora que você falou, fez muita diferença. Cara, esse cara, ele vai se sentir a melhor pessoa do mundo, porque ele pegou algo que era óbvio para ele, tornou comum para o outro, e aquilo passou a ser óbvio para o outro. Sim. Quer satisfação maior do que essa? É você influenciar naturalmente, né? Assim, de uma forma espontânea. Ajudar todo mundo, né? Então, o freestyle e a estrutura são duas ferramentas boas de serem usadas, mas elas precisam ter essa dinâmica flexível, Unidas, né? E unidas, né? Eu estruturo e no meio da estruturação eu trago um exemplo novo, conecto Sim. com a plateia, faço uma pergunta. Gero essa desenvoltura. Como se você fosse daqui para Florianópolis de carro, você já sabe exatamente as cidades que você vai parar, mas tem um ponto turístico aqui, tem uma vista legal, para e tira uma foto. Eu não sabia que tinha um ponto turístico, eu só passei porque só vi a vista na hora que eu passei. Sim. Então, essa parte eu não tinha como planejar. Sim. Mas a parte que eu podia planejar, eu planejei. E deixei um pouco de liberdade para a vida mostrar o que ela vai surgir E isso é na muito hora. útil, por exemplo, palestrantes, professores. Imagina você, como professor, ter que dar a mesma aula para diferentes turmas. Nossa. Não tem como você manter a mesma aula todas as vezes, porque um aluno vai entender de um jeito, você vai precisar trazer um exemplo mais
prático para aquele contexto. Por isso que professor é um excelente orador, né? Porque a todo momento ele tem a estrutura, que é o conteúdo. Ele é versátil, né? E ele tem que ter o freestyle, porque cada aluno vai demandar dele ali, né, um ajuste. Sim. Então, a regra é: tenha confiança e segurança, domine o conteúdo e se joga. Se joga. Se permita se expressar no palco, né? Se permita ser você. É. Não se travar, não se ficar ali achando que Se você é jogar, menor né? que as pessoas. Eu acho que tem esse peso, né? Sempre tem peso. Você olhar para dentro, assim, e tal. Mas eu tenho... Vocês foram falando aqui, me surgiu tanta coisa na minha Insights cabeça. maravilhosos. Prolixidade. O que eu faço? Eu, às vezes, me considero uma pessoa prolixa. A pessoa pergunta assim, o que tem nesse copo? E aí você vai. Eu posso passar 10 horas falando o que tem dentro desse copo aqui. Tem duas grandes razões de ser prolixo. Excesso de vaidade. Você quer ficar falando para a pessoa prestar atenção em você, para você continuar mostrando que você domina aquele conteúdo. Então, uma busca por aprovação, uma busca por uma validação, ou por uma crença de que o outro não está entendendo. Daí você fala os mesmos assuntos, sendo que você já falou. Boa reflexão. Eu diria essas duas são as principais. Tem a terceira que é, eu nem estou percebendo o quanto eu estou falando. Eu nem percebi que eu já falei 3 vezes a mesma mensagem com palavras diferentes e já passaram-se 1 minuto e meio. Aí eu ia Que é falar a falta da autopercepção. que é um pouco do egoísmo, entendeu? É você ocupar o espaço todo para você. Porque, por exemplo, quem é prolixo sequer percebe que a pessoa pode estar ali tentando trazer uma colocação. Não, espera aí, deixa eu terminar. E aí a pessoa continua. Então, a escuta, ela é muito necessária, né? Mesmo que você tenha muita coisa para falar, você precisa encaixar alguns momentos uma escuta. Tá tranquilo até aqui? Posso continuar? Surgiu alguma dúvida? Sigo por aqui ou não? Entendeu? Porque por mais que você tenha muita coisa, que o prolixo, ele acha que ele tem muita coisa, que ele precisa desse tempo e desse espaço. Então, às vezes, mudar essa percepção é um exercício mais desafiador. Então, começa com abrindo brechas para a escuta. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, já entendi. Pronto. Aí você, ponto final. Ok, então me explica. Dá vontade. Já me peguei em situações assim. Deixa eu... vale a pena, no mundo da comunicação, contextualizar o que você vai se comunicar para frente? Depende. Trazer uma referência, né? Eu vou usar agora comigo mesmo. Exatamente essa frase. Sim. Essa é a atenção. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que? Entendi. Essa é exatamente isso. Essa Estou frase. contextualizando Falar isso? que eu Preciso vou falar fazer isso? uma pergunta. Entendi. Isso. É que aí vai depender da intenção. Se o objetivo é a explicabilidade e a didática, sim, Chama atenção, faça o conecta. contexto. Mais do que chamar a atenção, é preparar a pessoa que vai vir a algo que é didático ou que é muito complexo. Por exemplo, se você está dando uma aula, tem um conteúdo lá que é do cálculo 3, que é uma fórmula muito difícil que todo mundo erra. Gente, muita atenção nessa fala de agora. Todo mundo papel e caneta e anotando e gravando. Muita atenção. Porque o seu objetivo é a explicabilidade, é a didática. Agora, quando o objetivo é uma apresentação de impacto numa palestra, você não pode falar assim, gente, eu vou agora começar fazendo uma pergunta de impacto para vocês terem atenção em mim, entendeu? A vontade que dá de pegar a pessoa e fazer assim, ó. Porque o seu objetivo Volta. não é a explicabilidade, seu objetivo é gerar curiosidade. Então, se é gerar curiosidade, eu não vou Você não precisa contextualizar. contextualizar a Mas pessoa. isso é muito engraçado, assim, é muito natural, principalmente quem está nervoso. Acontece, acho que de 10 alunos, 8 alunos nossos chegam e falam assim, oi, gente, boa tarde. Então, eu estou aqui hoje para gravar um podcast. Então, eu vou começar a gravar, tá? Aí ele vai explicando que E aí ele depois vai- eu vou fazer uma pergunta. Então, é muito Agora eu mais vou fácil. fazer a pergunta. É muito mais fácil você... Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Exato. Pronto, você em uma frase já trouxe aquilo que você estava explicando. E aí você gerou mais conexão com essa frase direta e impactante do que com o textinho que aí você... Ai, tá, meu Deus, lá vem mais um podcast. Entendeu? E aí fica Então- chato, né? Fica chato escutar a pessoa que não Que- avança. Que não... Isso vou dizer, isso não é exatamente prolixo, mas é um pouco daquela razão que eu falei, que é da pessoa que tem medo do outro não entender. Sim. E tem pesquisas Então, eu que fico mostram, né? A explicando. gente tem o tempo de conexão na fala de 3 a 7 segundos do início da fala. Então, se no 3 a 7 segundos você ficar lá se explicando o que você vai falar,
Nada que você vai explicar depois vai Depois fazer a pessoa vai diferença nenhuma. entender. Então é muito mais fácil você chegar chegando, a gente fala isso, né? Chegue chegando, prepare uma citação, prepare uma frase, uma pergunta que gere uma curiosidade, e aí depois você faz a referência. Porque o elemento referência, ele é um elemento da comunicação. Imagina a gente falando aqui de comunicação sem citar os pilares, por exemplo, né? A gente falou sem nomeá-los, mas inteligência emocional, forma, conteúdo são pilares da comunicação. Sim. Imagina se a gente fala assim, porque os pilares são habilidades que você precisa ter, né? Sem trazer essa referência do que é cada um dessas habilidades, né? Imagina eu falar para você, você tem que olhar no olho da pessoa sem nomear que isso é uma técnica de conexão visual, entendeu? Então, a referência ela é importante, sim, como elemento, mas ela não pode ser usada de uma forma, como é que eu posso dizer, simplista, né? Sim. Usando ela assim, agora eu vou fazer aqui uma introdução para o que eu vou começar a falar. Então, é mais um cuidado também que a gente tem que ter para não pecar e usar aquela técnica de uma forma que seja positiva, né? Quando a gente já vai para uma reunião de sócios, por exemplo, que a gente tem reunião de sócios toda segunda às 13h. Então, ali existem decisões que a gente toma em conjunto. Sim. Tem vindo vários grandes influenciadores, pessoas com mais de 1 milhão de seguidores, entrar em contato com a Verbalize, porque eles querem fazer parte, eles querem ser sócios, eles querem ser investidores. E geralmente eu que recebo esses interesses, esses interessados. Ontem mesmo eu me reuni com um deles, ele tem 1,5 milhão de seguidores. E daí, para eu passar essa informação para os meus sócios, para que eles possam me ajudar a decidir se ele que vai ser o influenciador ou outro, aí eu já preciso, vou dizer, excessivamente contextualizar, porque eu preciso trazer, olha, eu conheci ele nesse dia, ele tem Sim. esse objetivo, ele tem tantos seguidores, ele deseja avançar Não, com a eu gente. acho que é outro tipo de contexto. Exatamente, mas a referência nesse caso ela é necessária. Perfeito. Né? Mas você tem razão, assim, ele não é só esse contexto, né? Eu estou contextualizando e eu já estou entregando a mensagem principal para eles Sim. poderem Esse caso conhecer, né? Parece bem... É. Até obrigatório, porque Isso não que eu tem como ia você falar, falar, vou fechar obrigatório, isso aqui sem Gente, tem um explicar. influenciador aí que tá querendo, aí não dá. Tem que trazer. Mas Exato, a ideia seria, tipo assim, você chegar na reunião e começar falando, olha, eu vou fazer uma apresentação de um projeto. Isso. Ao invés de você já começar apresentando o Isso. projeto. Sim, exatamente. Exatamente. Né? Eu acho que Exatamente. você acaba Cortaria perdendo essa- tempo, né? No E começo. a gente vê muito isso, né? Que as pessoas, muitas vezes, até para elas se organizarem internamente, elas usam isso. Né? Isso. É um tempo que a pessoa leva para ela. E ela acaba perdendo o tempo do outro, porque é um tempo que ela precisa. Então, por isso que é interessante você ter essa organização da sua intenção, do seu objetivo. Você não precisa saber as melhores palavras, você não precisa ter 100% de certeza, mas a forma como você vai trazer, né? A maneira que você vai usar, que faz a diferença. Exatamente. Pode ir mais? Tem um Pode. termo que se fala muito, pode falar? Pode avançar? Que é assim, por que eu estou falando isso? Já ouviu falar que tem pessoas que no meio da sua Sim. fala, Sim, ela usam. traz isso? Isso é muito positivo. Porque uma das raízes da falha da comunicação é não entender a intenção pela qual eu estou falando aquilo que eu estou falando. Sim. Ok. Então, se eu não deixei a minha intenção clara no início, no meio da minha fala, eu posso retomar e retomar que eu estou falando aquilo porque eu... Você explicar o Esse é o motivo da objetivo, comunicação. entendeu? Sim, trazer um Isso, pouco mais legal. de clareza, Trazer né? essa clareza. Eu tinha medo de fazer isso aí também. Mas é o óbvio, né? Porque Mas é muitas que é vezes... o óbvio tem que ser dito. Por exemplo, por que eu quero trazer um grande influenciador lá para a Verbalize? Tem várias intenções. Sim. Pode ser porque eu quero ganhar mais seguidor. Pode ser porque eu quero os clientes dele, porque ele vende B2B. Pode ser porque ele é amigo de um cara que é um banqueiro que eu quero pegar crédito para... Entende? Tem N intenções sobre tudo que a gente vai falar. Então, se eu vou deixando sempre mais claro, o outro consegue compreender. Minimiza o ruído. Minimiza o ruído. Que é um outro elemento. Tá vendo como a gente está falando dos elementos São aqui 8, né? sem necessariamente falar que eu estou falando deles, entendeu? É quase um paradoxo. É o emissor, receptor, são 8. Emissor, receptor, mensagem. Então, o emissor tem uma mensagem para passar para o receptor. O canal onde esses 3 estão é por onde a mensagem vai trafegar. Então, aqui a gente está num canal presencial dentro de um podcast. Então, o canal é o quarto. Esse canal está suscetível a ruídos. Barulho. Graças a Deus, aqui poucos Pouquíssimos, ruídos ambientais. Talvez Mas existem muitos internos. ruídos internos no emissor e ruídos internos no receptor, preocupações, seguranças. Para isso aqui acontecer, para aquela mensagem ser necessária naquele momento,
tem um referencial. O que é o referencial? É o contexto que a Mari falou, que é tudo que ocorreu no passado para que aquela comunicação estivesse acontecendo no presente. Então, o que aconteceu no passado? Você viu uma postagem da Camila no grupo da Moai, conheceu a Mari indicou, e você tem um interesse em trazer empresários para cá e rolou-se uma interação ganha-ganha. Tem o feedback, Sim. que é o que o receptor passa de devolutiva para o emissor, e o código, que é a língua que se usa para transmitir aquela mensagem. É a língua portuguesa, a língua verbal, aí vem o escrita, a linguagem, visual, se é falado, se é um infográfico, se é um gráfico. se é um texto, se a gente está aqui lendo. E daí essa inteligência emocional, forma e conteúdo, que são os 3 pilares da oratória, eles estão dentro do emissor. É o emissor com a sua autoconfiança, gerando a inteligência emocional, sua linguagem corporal e as palavras que ele usa, que já desdobra até na própria mensagem. Né? Sim. Tanto a linguagem verbal e a linguagem corporal já são a mensagem. Sim. Acaba que esses elementos, né, esse esquema, com esses 8 elementos, eles se conectam em vários momentos. Porque a inteligência emocional que exige do emissor para ele falar conteúdo, que é a mensagem, também existe no receptor. Você aqui como ouvinte, você está tendo que gerenciar também as suas emoções. Com certeza. Né? Exatamente. Você também está tendo que imposturar, talvez, o seu corpo, escolher melhor as suas palavras. Então, por isso são pilares, Nossa, né? eu já peguei Porque uns programas de... Meu Deus do céu. manda eles para Verbalize, que a gente treina. Não, os 3 pilares estão nos dois, né? Eu digo assim, a conversa era tão complexa que eu tinha dificuldade de De escutar, raciocinar né? e pensar do jeito certo, de comunicar e fazer a pergunta e tal. Mas sim, eu também peguei programa que foi difícil de tirar Puxar, conteúdo da pessoa, porque a pessoa estava... Ela travada. Eu Eu agora tenho isso pensei nas também. duas Isso acontece coisas. também. Porque você como emissor e você como receptor, nos 2 momentos você precisa dessa consciência e intenção, né? Você como Consciência e receptor, você intenção. também tem uma intenção. Meu filho, fala logo que eu preciso... Preciso terminar o programa. Que eu preciso saber, você tá aí falando. Então, é difícil, gente. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. E aí tem a intenção de quem escuta também, né? E não só de quem fala. É isso, nessa cadeira onde eu tô, de ter intenção de prestar você atenção, como porque eu tenho que receptor, costurar, Costurar. uma comunicação em cima do que vocês estão falando, né? Gerar No meu caso, que eu não clareza, tenho né? script, né? Se eu tivesse script, tava fácil, porque daí eu fazia meia dúzia de perguntas, respondia tudo certo. Exato. Por exemplo, a sua intenção é gerar clareza para o ouvinte. A nossa intenção é a gente se vender. Tem várias intenções. Perfeito. E super E aí legal. precisa ter esse equilíbrio, né? Então, é um esquema complexo, mas ele é detalhado, assim, né? Você consegue fazer recortes e, a partir da compreensão desses elementos e da compreensão de si, Exatamente. você consegue navegar, assim, suave. Se você aplicar os 8 componentes da comunicação e os 3 pilares, você consegue analisar qualquer comunicação. Você consegue se preparar para qualquer comunicação, para qualquer reunião, para qualquer venda, palestra, tudo. Ok. Então, eu tenho, a priori, mais 2 perguntas de coisas objetivas, Bora. contextualizando. Trazendo essa referência. Depois a gente vai para o encerramento. Tá bom. Legal. Preencher o vazio da fala com barulho. Tipo assim. Essa é clássica, né? E aí? Péssimo, né, mano? Vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Não, a gente vai... X, tomou 0. Nos nossos feedbacks, as professoras dão... Eu acho que é óbvio que é uma coisa que é ruim para a comunicação. Mas como a gente resolve esse problema? Então. Esse é o Exatamente. questionamento. Engraçado que a gente sempre vai desdobrar e voltar lá na inteligência emocional. Sim. Porque a partir do momento que eu não tenho autoconsciência, que é uma habilidade emocional, eu vou emitir o que está automático dentro de mim. Então, se eu cresci numa família que toda hora tinha que ou a minha mãe falava muito rápido e toda hora vinha um tá no final. Eu tinha uma professora de teatro que ela falava tá em 100% do final das frases. É difícil. Tá? Então, se eu vivi nesse ambiente, eu vou tender a replicar esse ambiente. Entende? Aí tem gente que entende, né? Entende? Entende? Cada pessoa tem os seus cacuetes verbais. Como resolver? Tomando consciência. Eu digo que tomar consciência é acender a luz do cômodo do seu quarto para enxergar que a Coca-Cola caiu no chão. Se você não acender a luz, você não enxerga. Por quê? Porque é de noite, você não consegue ver. Então, Perfeito. gera autoconsciência, liga a luz, começa a perceber que você está emitindo. Aceita que você está emitindo, e aí você tem as fases, as 3 fases. Continuar emitindo e perceber que emitiu. Show. No meio da emissão, ou seja, você está no meio da fala e você já emite mais, merda, acabei de falar. E o outro é quando você antecipa que vai gerar ruído e não fala.
E aí você controla aquilo. Esse é o mais avançado. Que já é um gatilho, né? Você já cria uma fala que venha engatilhado. Eu tinha um ruído grandíssimo, que era a palma. Durante a minha apresentação, eu falava e batia palma. Nossa, tadinho, quem tá ouvindo lá... Agora, especificamente, que você está batendo em cima do Em microfone. cima do microfone, Ana Luz do céu. Então, são ruídos, né? Verbais e, às vezes, até não verbais. Eu tenho uma amiga que ela fala... E ela fala assim com você. Gente, vocês não têm noção. Cara, foi assim. E aí você tá prestando mais atenção. Você tá quase jogando o cabelo. Você tá prestando mais atenção nela do que no que ela tá falando. Então, tanto o ruído verbal, que é o vício de linguagem, ou o ruído de forma. Tem aluno que vem também com a perna e fica pendular, né? Então, são vários. Todos eles indicam isso. É uma falta de autopercepção. É você não se ouvir, é você não se ver, porque aí você está emitindo uma mensagem que não está fazendo sentido com a sua comunicação. Por que é ruído? Por que é vício? Porque é algo que não faz parte. Então, né? que deveria ser Que comunicado. deveria ser comunicado, é. Você mesmo está gerando ruído. Então, por exemplo, às vezes você vai gravar um vídeo e todo início de vídeo você começa. Gente, hoje eu estou aqui no Visão Consultiva. Gente, você não tem necessidade desse gente. Você pode simplesmente, hoje estou aqui no Visão Consultiva, estou a convite. Então, você começa a perceber a falta né, da necessidade daquela palavra ou daquela frase, e aí você começa a fazer essa eliminação. Ah, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil. Você escolhe seu difícil. É difícil ter uma comunicação cheia de ruídos e é difícil ter uma comunicação sem ruídos. Escolha o seu difícil. Eu prefiro aprender a tirar os ruídos. E você vai fazendo esse processo, né, em conjunto. Tem hora que você já normalmente insere uma pausa, uma respiração, e continua falando, sem necessariamente trazer o gente, por exemplo. Ou o né. O né eu acho que é o mais comum. Se a gente pudesse... O meu é um... entendi. Mas é para escutar, não? Não, no meio da fala. Ah, tá. Se você me fizer... Pode ser fora daqui, né? Mas se você me fizer uma pergunta e eu tiver que responder... Fazer isso que eu acabei de fazer agora é muito difícil para mim. Ficar um momento... Né? Em silêncio. É a pausa. Sem falar nada. Isso, sem fazer nenhum tipo de barulho. Enquanto você está falando. Exato. Isso é treino também. Mas você faz. Você dá pausa. É porque eu... Tá treinando. Fiz boas aulas. Fez boas aulas. Ô, Guto, e acontece muito nas aulas a gente contar. Porque, às vezes, o aluno não percebe. Então, no final dessas apresentações, a gente traz assim, ó... Quantos nés você acha que você falou? Aí o aluno, eu falei né? Ele nem percebeu, né? Aí o professor vira e fala assim, ó, aqui, ó, 15 nés. E aí, na hora do vídeo, ele vai percebendo. Existe um padrão. Nosso cérebro, ele é uma máquina. Então, tudo que funciona por padrão. E a ideia é você reprogramar esse padrão. Por isso a academia. Por que é a academia? Porque é algo que você tem que fazer com constância. Sim. Você precisa estar ali reprogramando semanalmente, diariamente. Você precisa se perceber frequentemente. Então, a ideia do vício ou do ruído, seja ele verbal ou de forma, é você olhar para ele e pensar, tá, então, na próxima vez, quando eu for começar a frase, eu vou começar a frase direto, sem o gente. E eu vou fechar com obrigada, sem o... Então, é isso. Que muitas vezes um outro ruído que a gente percebe muito é então é isso. Que a pessoa não sabe o que falar. É porque é como você coloca um ponto na conversa. Exato. Mas só fica um fechamento raso, tem que colocar um ponto, você tem que colocar um encaminhamento. E depois o ponto. E às vezes porque toda comunicação está a favor de gerar uma ação. Um alinhamento, uma ação prática. Eu não estou falando só por falar. Estou falando para gerar um acordo e um combinado. Ruídos, vícios de linguagem, início e fechamento de fala, gesticulação, movimentação, conexão visual. São 24 aulas, meu amor. Ricas de habilidades. A gente vai precisar de um papo 2, viu? É poderoso, viu? Inclusive, um outro problema do excesso de ruídos é as pessoas acharem que ficar em silêncio é ruim. Sim, é uma crença. É uma crença. Eu tive que passar por curso para isso. Não é ficar em silêncio, é você entender que onde tem um ponto final no texto escrito, tem uma pausa no texto falado. Isso traz a didática para quem está escutando. É como se eu fechasse uma frase e isso para uma outra. Nessa hora que eu fecho a frase, eu respiro, eu replanejo o que eu vou falar e eu te dou um tempo para você também compreender e entender. E até faço uma leitura corporal e facial sua, vejo se você está comigo, porque se você começou a olhar no olho, fez uma cara que não está entendendo, eu já posso parar e... Desculpa, você ficou com alguma dúvida? A favor
Da sua intenção. significado de comunicar, que é tornar comum. Que as pessoas, elas distorcem o objetivo da comunicação. A comunicação não é para você se envaidecer, você falar bonito, você se mostrar. O objetivo é você tornar algo comum. E quando você torna comum ao outro, aí Sim. ele te admira. Fala, cara, esse cara é bom, entendi tudo que ele falou. Nossa, ele fala bem, eu consegui compreender, ele mudou o meu ponto de vista. E isso gera a mudança de mentalidade do outro, que é a persuasão, a oratória, ela está a serviço disso. Show. Falamos muito sobre o durante a comunicação. Mas eu queria fechar isso aqui com o começo da conversa. A gente vai para a roda de network, para ambientes empresariais. E aí, como é que eu começo a conversa? Boa. Com uma pessoa que eu não conheço. conheço. Legal, Né? isso é Especialmente porque boa parte da nossa audiência Tem é essa empresário, necessidade, tá? né? Tem essa necessidade, está dentro do nosso repertório do que a gente tem que fazer. Puta, eu vou para um evento de network, eu vou para um almoço de empresários, um almoço, jantar ou qualquer coisa. E aí, como eu começo uma conversa com uma pessoa, porque com quem eu conheço está fácil. Sim. De boa. Eu chego lá e tal, esbarrei com a Mari no evento da Moai. Oi, Mari, tudo bem e tal? Beleza. É. E Agora, o cara com que uma eu pessoa conheço? que não é, né? Que ninguém me introduziu. É. E aí? Então, mas aí começa a pergunta. Por que você quer conversar com essa pessoa? Entendeu? É o porquê que eu quero comunicar. Ah, eu quero só ser vender. educada? Sei Não, lá. quero vender. Mas vender o quê? Eu não sei nem quem ele é. Mas imagina que ele seja um possível cliente, um possível prospect. Deixa eu Não, colocar, é. eu acho que na realidade, eu acho pouco que eu mais vejo comum. muito. É quase que um preceito do empresário ter que ir para outros ambientes, conhecer outros empresários. Tá. Então, vamos partir do princípio que eu estou querendo conhecer os empresários que estão lá dentro daquele ambiente. Tá. Para gerar relacionamento, gerar... O ambiente de Gerar negócio, network gerar é uma exatamente parceria, Então, não gerar uma necessariamente você venda. quer vender de cara. Não. É, você está querendo Tipo, conectar. Eu quero conhecer a pessoa para ver se gera um negócio ou se não gera. Sim. É Ou network. se uma Pra indicação, né? Porque esses grupos também tem muita indicação. É. Geralmente o que a gente percebe é que, assim, chegar lá com esse modelo de perguntas ou de apresentação pronta afasta um pouco essa conexão genuína. Então, vai muito mais por essa percepção da pessoa, né? Você precisa ser um bom escutador, que a gente chama, né? Leitor corporal. É, né? você precisa ter uma boa escutatória. E escutatória não é só o que se diz, mas também o que você vê. Entende? Ok. Então, por exemplo, se a pessoa está lá mexendo no celular. Aí você cutuca. Você está lá mexendo no celular. Aí você vai lá e fala, oi. A pessoa já vai olhar para sua cara e vai dizer assim, né? Estou ocupada. Então, até a conexão precisa ser intencional. Tá, é uma pessoa que está aberta, ela está olhando. Você pode conectar se apresentando, você pode até falar, é sua primeira vez aqui, eu nunca te vi aqui, você já conhece o programa, então você traz Você do vem assunto... sempre aqui, né? Aquele... Pode perguntar o que a pessoa veio buscar ali, né? O que você veio buscar aqui? Pensa o seguinte, do macro pro micro. Você nunca vai chegar e falar assim, como é seu nome? Quantos anos você tem? Qual é a sua empresa? Porque isso vai gerar uma investigação. Fica muito aprofundado. né? Então assim, a primeira vez que você grava podcast? Ou é a primeira vez que você tá por aqui? Não, aqui tá moleza. Esse ambiente aqui é esse fácil. aqui tá fácil. Eu quero um ambiente de 100 empresários. Então, Um ambiente chegou onde você no tá na ambiente, você mesa. não conhece ninguém. Gente, vai Exato, pro esse macro. aí. Oi, é a sua primeira vez aqui. Você já faz parte desse grupo há quanto tempo? Começa por ele ou por você? E você pode bater no... Tem uma que abre muito o início, que é você se mostra interessado pela linguagem corporal, isso gera uma abertura na pessoa e depois você inicia com algumas perguntas. verbal. Porque se a sua intenção é conhecer a pessoa, então você tem que perguntar, você tem que ter a coragem de perguntar. Mas sem parecer que você está interrogando. Né? Isso. Então, assim, Puxar aqui meu script. por exemplo, cara, eu Pois não, sempre tudo gosto. Pois não, como é seu nome, sua empresa tem quantos colaboradores, você trabalha com o quê? Não dá. Assim, quando você é educado e demonstra alegria ao estar em contato com a pessoa vai te receber bem, porque ela vai te receber da forma que você começou. Por exemplo, e aí, velho, beleza? Você vai, beleza. Agora fala, tudo bem, Guto? Como é que você tá? Prazer, Completamente satisfação. diferente. Acabou, você Eu vai, sinto diferente. você vai sorrir para mim. E a gente vai gerar aquela primeira conexão genuína de 10 milissegundos. Depois eu posso falar, prazer, meu nome é Pedro, eu comecei aqui na Moai tem 6 meses. Eu tô querendo conhecer outros empresários. Você atua com o quê? Pronto. É falar a verdade. Chega e fala, cara, eu quero te conhecer. Mas sem necessariamente já querer vender, né? Porque a sua intenção, pensa, a venda ela é consequência, né? Principalmente venda. A gente não precisa nem falar para a galera, que a galera já sabe, né?
Venda ela é consequência de uma relação. Não adianta você chegar lá querendo já botar seu produto na mesa. Senão, se for isso, é uma loja, não é uma conexão, né? Você tem que ir para o stand. Sim. Então, pensar nisso, assim, o que você pode saber sobre aquela pessoa que vai ajudar você a conhecer aquela pessoa. E conhecendo aquela pessoa, você vai se relacionar e entender como você vai vender, como você vai ajudar, como você vai oferecer alguma coisa. Então, como eu posso conhecer? O que ela está fazendo aqui? Tem alguém que é comum? Às vezes você está numa roda, na Moai acontece muito isso. Às vezes a gente está numa roda aqui e aí ela chega porque ela conhece o Pedro. E aí ela fala assim, você é amiga do Pedro? Desde quando? Pronto, aí eu já vou... Pô, sou amiga do Pedro desde não sei o que. Então, eu já começo a me relacionar, me conectar com Eu ela. falo assim, então, acabei de conhecer, não consegui. Pode ser também, cara. Não conheço ele, estou conhecendo hoje. Você conhece há muito tempo. O que eu preciso saber sobre ele? Entendeu? Por isso que é muito dessa... Como é que a gente pode chamar? Essa facilidade, né? De você escutar, porque você precisa escutar a pessoa. Que é o que eu falei, não só o que ela fala, mas aquilo que ela não fala é mais importante do que o que ela fala. Agora, eu acho que quando você rompe esses primeiros segundos de, cara, abre um sorriso, cumprimenta a pessoa e faz uma pergunta genuína, você tem que falar o seu nome. Seria interessante você começar falando o seu nome e o seu segmento, para depois você perguntar o da pessoa, para não parecer um interrogatório. Sim. Tudo bem? Como é que é seu nome? Tudo sua bem, empresa é de prazer, quê? eu sou o Pedro, a gente tem uma escola de oratória onde a gente ajuda as pessoas a falar bem público e se comunicar em altíssima confiança. Qual que é o seu segmento? Então, você se apresenta, fala um pouco e passa a bola. Se você tem um interesse genuíno pela pessoa, ela vai perceber que você está sendo genuíno. Ela vai perceber que você está querendo conectar. E até melhor do que só o começar, eu acho que é o fechar. Porque nessa hora a pessoa não tem nada a ver com o seu negócio. É uma pessoa que, sim, não vai somar em nada o seu negócio. Aí você, tá, valeu. E vaza. Tô no banheiro, tchau. Pô, puxa velho. o telefone. Aí você fala assim, cara, só um instantinho, minha esposa me ligou né? aqui. Não sei, assim, muito sobre isso. Vou pegar o seu telefone. Qual é o seu Instagram? Cara, vou primeiro aprender mais e depois a gente conversa de novo, entendeu? Porque até você não gera uma frustração na pessoa, né? Imagina, você vai e fala sobre, sei lá, consultoria para vender. Não, precisa não. Não tô precisando de venda, não. Eu pego e saio. Você, caraca, velho. O que acontece muito é, pela linguagem corporal, por exemplo, se eu te conheci agora, eu te abordei. Aí no meio da conversa eu vi, nossa, cara, esse business do cara nunca vai comprar o meu, tem nada a ver, eu odeio podcast, sei lá, velho, eu quero achar um cara que é do ramo imobiliário. O fato de eu já ir mudando minha linguagem corporal para não ficar cara a cara com você, eu já começo a olhar para lá, você vê que você já vai começar a olhar também. Sim. Porque você vai me copiar, porque você vai pensar, esse cara já não está interessado em mim, eu também já não vou. E é automático. E é muito louco, mas a linguagem corporal, ela é toda hora. Não, e tem gente que ainda cata você assim, não, vem cá. Não, mas volta aqui. Então, quando você vê, aí você já... incômodo até já. Aí você já conectou com outro aqui, aí você já conhece, você já encontrou um amigo ali, eu já peguei um salgadinho comigo, quando vi a gente já foi um pro... Então, como é um primeiro encontro, você não tem que, desculpa, eu não fui com a sua cara, tô indo. Não, velho, desculpa, seu negócio não dá match com o meu. Beleza, te conheci, vai, próximo, cara, a fila anda. Eu vou abrir um curso. A fila anda, irmão. Como acabar com as conexões dos networks. Tem aquele filme, né, como... terminar com um namoro em 10 dias. Tipo isso. Mas eu tava no aeroporto ontem. Ontem eu passei o dia no aeroporto e tinha um equatoriano, né? Que chama, quem nasce no Equador é equatoriano. E aí eu conversando com uma outra pessoa em inglês, aí daqui a pouco ele veio perguntar alguma coisa do portão, aí eu falei com ele em espanhol. Mas você conhecia? Não, conheci ninguém. Nada, viajei aleatório. solo, só eu e Deus. Tava falando com uma pessoa sobre um chocolate que meu filho queria e ela estava tentando pegar os últimos pacotes. Eu estava tentando convencê-la de que aqueles pacotes precisariam ser meus em inglês. Boa. E aí ele veio fazer uma pergunta do portão e aí eu respondi em espanhol. E aí, nisso, essa confusão, e aí a mulher daqui eu consegui convencer, eu falei, não, mas eu tenho 3 filhos e eles amam muito chocolate, tem uma que é alérgica, e blá, blá. Convenci, eu falei, obrigada, tchau, foi embora. E esse daqui, que ele só queria saber o portão, aí ele viu toda a movimentação e ele ficou. Aí eu precisei, sim, o portão. Ficou hipnotizado. Aí ele, sim. Mas ele emendou a conversa contigo? Ele não sabia o que falar, nem eu, né? Aí eu... Ele ficou travado. Porque ele queria saber qual era o portão. E eu disse, o portão A5, ainda falei, né? E aí ele... E ficou. Aí eu, mas o que ele esperava que você fizesse? não sei. Aí eu também já tava assim, já no último dia de viagem, quando você não tá mais afim de nada. Aí eu falei...
Hasta la vista. Aí Aí, ó, a pau. hasta la vista. E parti no meu portão e deixei ele lá. Engasguei depois dessa. Mas então, às vezes é até desconfortável, porque você não... E aí, o que mais que eu posso te oferecer? Por aqui, já encerrei. Você perguntou, eu respondi. Né? E aí a pessoa fica... E aí você... Terriza, filho, terriza. Despede. Não, puxa o Valeu, telefone. obrigada. Puxa o telefone. Mas não Tirar não- selfie com ele, bora, irmão. vai. Não, puxa o telefone. Alguém te Me ligou. segue no Instagram, né? Só um instantinho, só um instantinho. Mas Vai, e se fala ele com a lei. espera? E se ele espera? Tá ok, vou Aí você esperar. vai sair de perto. É, Aí você cara. faz. E até isso para um evento vale, viu? Que não teve match, cara. Pega o celular, Pega o finge que tá celular. falando e sai. Porque você pode falar assim, mas você tá sendo mentiroso. Não, é porque assim, eu não preciso abrir a razão pela qual eu tô saindo, velho. Eu tô só saindo, é leve. Tipo, beleza, tô indo agora conversar com o outro, tá tudo certo. Acho que é melhor você falar, acho que não deu match, não, tô indo pro outro. Pô, pra que você vai falar isso? Não, precisa. Entendeu? Mas então, eu acho que a dificuldade Às vezes a é gente nesse fala fechar. demais, entendeu? Às vezes a gente fala demais. Não precisa falar demais. É, da justificativa, né? É, você tá se justificando. Boa. E aí você tá ali pra conhecer várias pessoas. Então, pô, Próximo. cara, pô, prazerzão te conhecer, cara. Obrigado. Até o próximo, Até a próxima. Porque às vezes a gente, vou pegar seu contato, você Não nunca vai vai, mandar oi, você pega o Instagram, nunca vai seguir a pessoa. Você tá só com alimenta. medo de desagradar ela. É verdade. Às vezes a gente tem que ser realmente, cara, Sincero. prazerzão te conhecer, vou dar uma volta. Tá tudo certo. Boa. Façam e depois vocês me digam. Verdade, verdade e transparência na comunicação convence qualquer um. Importante, né? Convence muito. Verdade vende. Pra finalizar, A última? o que vem pra 2026? Eita. Cara, muita expansão, muita comunicação em reuniões e treinamento agora, não só de oratória e comunicação para pessoas, mas oratória, comunicação, liderança, vendas, gestão, finanças para novos empresários, para novos líderes, donos de escolas. A gente ainda vai fazer uma nova expansão de uma nova escola aqui em Brasília, ainda na própria, ainda com capital próprio. Legal. Então, cada vez mais eu, Mari, Rafa, Bruno Bonandi, o próprio Gui Salles, os nossos investidores, Igor Bennett e o Geraldo, cada vez mais estamos falando mais de business, gestão, expansão, pessoas, menos de oratória. Então, o Gago, que deu aula de oratória, está cada vez mais distante da oratória no aspecto da aula, mas cada vez mais junto da oratória no quesito de usá-la a nosso favor. Então, eu venho muito com a autoridade, com o objetivo de trazer mais autoridade para mim e para a marca Verbalize, trazer novos grandes parceiros, trazer pessoas que realmente são vinculadas a isso. Marizona lá com a operação dela, tocando os professores, tocando os assistentes, e para poder entregar um método poderoso para a pessoa que está na ponta. Né? Então, um método é poderoso e essa marca Verbalize agora vai para o mundo, 1 milhão de alunos até 2035. Perfeito. Grandes metas, grandes sonhos. Tem que grandes ser, tem que planos. ter. Quem quiser fazer uma aula experimental, Mari, reforça aí. Isso. Pelo Instagram. CTA. Pelo Instagram, verbali.ze, você manda uma mensagem. Oi, estive aqui assistindo Mariana e Pedro com o Guto no Visão Consultiva e quero a minha aula. Então, você pode ter aulas online, toda segunda-feira ao vivo. Você pode ter aulas presenciais na unidade de Águas Claras ou na unidade do Sudoeste. Tem aulas à noite e de manhã. E na unidade online também. Sim, Já essa foi, de né? segunda. E a unidade B2B, né? Onde você pode fazer um treinamento em company para a sua equipe, para a sua empresa, reunir a sua equipe. Exatamente. Hoje a Verbalize atua também com grandes órgãos, grandes empresas, pequenas empresas também. A ideia é que a gente possa levar as habilidades na comunicação para onde você estiver, seja num órgão, seja numa empresa, seja num grupo, seja para um treinamento, para uma palestra, para uma aula. Comunicação é para todos. Então, Fala aí alguma dessas empresas e órgãos, Mário. eita, Banco do Brasil, TST, Anatel, Caixa Econômica. Caixa Econômica Anel, Federal, Emater, Nestlé, prepara Café a do lista. Sítio. Polícia Federal. Castelo Forte, sindicatos bancários, Faceplac, Uniceplac, IESB, muita coisa. IESB. São grandes nomes, mas você também pode fazer parte dessas soluções. Então, entre em contato pelo Instagram, manda uma mensagem, Lume. conhece, Lume, Com certeza. canal Lume. Manda uma mensagem para conhecer a nossa metodologia, que eu tenho certeza que você não vai Puta, uma sair de aula. lá o mesmo. Redes sociais no YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sim. Fora os meus perfis da Mari pessoais. acho que TikTok ainda já não vai tem, vir.
É muita coisa, é muita comunicação. É muita comunicação. É isso, gente. A oratória está em multicanais hoje em dia. É. Então, se exponha. É a vida, né? Quem verbaliza? Se conecta. Ó, esse slogan Nosso aí... slogan é maravilhoso. Maravilhoso. É. Então, gente, obrigado por terem Vitão. vindo. Satisfação tá Mari, aqui, cara. obrigado por ter vindo. Obrigado. Você é da casa já, né? Mas, Sou de casa. Pedro, agora você Obrigado, também é da casa. prazer te conhecer, cara. Você é muito simpático, gente fina, Obrigado. inteligente. Tô aqui pra... Fez boas perguntas e não ficou de blá 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 com historinha, não. É conteúdo. Não, é porque... Conteúdo. Não, e e tem, agrega acho que tem muito espaço mais. para Agrega, todo mundo. agrega Tem muito. espaço para todo mundo. Transformação na Foi bem legal. veia, né? Eu tento ir nessa Foi bem linha interessante, foi bem técnico. A gente gosta. de trazer especialista, o cara que sabe. E é isso. No Show. final dos programas eu faço um fechamento, depende de cada caso. Tá. Então você que assistiu até aqui, vou te colocar um desafio. Eita. Desafio que eu acho que é Bora. importante. Você vai entrar lá no Instagram da Verbalize e você vai fazer um vídeo. Vocês têm a obrigação de entrar lá na Nos galera comentários, que... vamos. Não no comentário, lá no Ah, direct no direct, tá. ver quem marcou. e ver quem mandou um vídeo para vocês. Porque Sim, se, o cara a se vocês não resposta, né? seguem e tal, ele fica oculto. Você vai mandar um Sim. vídeo falando que você está com dificuldade de se E comunicar. você vai ganhar um curso gratuito. Exato. Eba! Então você vai mandar um vídeo lá no Instagram da Verbalize, vai estar aqui nos comentários. No valor de R$ 5.700, você vai ganhar de presente. Olha aí. Ah, coisa Eu boa. nem sabia do valor. 5.700. Vai Do preço, ganhar não, do no valor. seu bolso. Vai. Então, Doido pra você. a gente está aqui para te ajudar. E a Verbalize para ajudar você a se comunicar também. Então, obrigado por terem assistido, obrigado por terem participado e a gente se vê na próxima. Obrigado, Gutão. Valeu? Falou, obrigada. Tchau, Visão obrigado. Consultiva.